volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a cobertura das eleições de 2002, realizada pelos telejornais brasileiros. E nós ouvimos também, em Brasília, o professor de telejornalismo da Universidade Católica, o professor Paulo Marcelo Lopes, que também deu a sua opinião sobre esse assunto em debate aqui no Ver TV. Vamos ouvi-lo. Eu vejo com muita preocupação, porque eu acho que essa cobertura ela deixa muito a desejar. Primeiro porque, evidentemente, que existem aqueles temas de maior interesse, que são os temas sempre dramáticos, de corrupção e esses escândalos que tanto movem a política brasileira. E aí a gente acaba não mostrando muito de coisas boas que acontecem, quando elas acontecem, e há uma predominância dos temas, então, negativos. Evidentemente que há um esforço das emissoras públicas, de financiamento público, né? O Senado tem um, a Câmara tem outra, a Justiça tem outra, o próprio Executivo tem a sua emissora, mas ela não supre porque a grande audiência fica nas comerciais, que de alguma forma abandonam esse tema, né? O tema da política ele é muito restrito. Nós não conhecemos, por exemplo, a característica política dos estados, que tem uma riqueza enorme, a gente não conhece praticamente em termos nacionais. Pontualmente coisas acontecem, mas deixa muito a desejar. Então, assim, não colabora com o nosso processo de efetiva participação política e não contribui para a tão desejada qualidade do voto. Pois é, ele reforça um pouco aquilo que a gente já comentou aqui, da importância da televisão para discussão política no país. Você estava falando, né, que política, às vezes, até pessoas um pouco mais simples, que costumam dizer, esse é o ano da política. Vocês já não ouviram essa expressão? Esse é o ano da política, se referindo ao ano eleitoral. Essa simplificação entre política e eleição, você estava falando um pouco disso. Falta muito, né, para a gente evoluir, para entender que política é isso que nós estamos fazendo aqui, é na rua, é todo dia, tudo é política, né? Falta muito, e falta muito as pessoas perceberem que, através da participação política, seja no colégio, no trabalho, em discussão, em todo lugar, nós somos políticos, somos seres políticos. Vivemos então, na polis. Vivemos na polis, fazemos políticas. Então, é importante as pessoas perceberem a necessidade de se fazer política, até para melhorar a qualidade de vida delas, delas próprias, porque assim, todas elas usam transporte público, andam nas ruas, saúde, enfim, e tudo isso passa pela política. Então é importante as pessoas discutirem, estarem participando. E o que acontece é que a teoria do voto, né, as teorias dos votos assim mostram, né, de uma certa maneira, que não são as propostas, não são o debate político que vai balizando mesmo a escolha dos candidatos. Olha, nós ouvimos também, para colocar aqui no debate, algumas pessoas nas ruas. Há pesquisas mostram, foram feitas pesquisas nas últimas eleições presidenciais, que mostram claramente que a maioria dos brasileiros decide o seu voto a partir do que vê na televisão. A televisão ganha de todos os outros meios de comunicação, como... Tanto no eleitoral como nos telejornais. Tanto a televisão em geral. Sim. Não só, não. Vale tudo. Telejornais. Né? Então nós vamos ouvir pessoas na rua, para saber delas, como elas decidem o voto. Vamos ouvi-las. Os candidatos eu escolho pela vida política que eles têm, né? Por exemplo, eu tenho alguns candidatos que apresentam uma vida política aparentemente correta, a gente sabe que não são 100%, mas aparentemente correta, e eu escolho por esse fato. Bastante. Eu acho que os meios de comunicação em geral, mas a internet ajuda bastante, a televisão ajuda bastante com as notícias positivas ou negativas de cada candidato, acho que ajudam sim. A gente vai mais por a teoria da curiosidade de saber quem é o melhor, né? Os que já estão, você não faz tanta questão assim de votar neles. Aí você quer uma melhora, né? Fulano é novo, ele tem novas propostas, ele tem um pensamento diferenciado dos outros que já estão. Aí você acaba também fazendo a mesma burrice, colocando alguém que vai fazer do mesmo jeito dos que estão, ou talvez até pior. Assisto a campanha política, né, e vejo as propostas de cada um e estudo. E a que eu achar mais vantajoso para nós brasileiros, eu escolho. A televisão ajuda muito, né?
Ajuda para coisas ruins e para coisas boas também. Eu assisto propaganda política, pode parecer, assim, incomum, mas eu assisto o horário eleitoral. Aí eu analiso por lá, assim, né? Deveria ter mais debates e menos propaganda. Eu acredito que todo mundo tem que olhar a proposta de cada político e o propósito dele, porque muitas vezes tem proposta, depois de eleito não tem propósito, pode ser outro. E acredito que é isso, tem que ler muito e é o que um povo evolui, só com cultura. O resultado disso é a educação. Quanto mais educar um povo, melhor vão saber escolher os seus candidatos. Olha, um dos rapazes, aquele jovem, falou assim, precisa ter mais debate e menos propaganda. Agora, eu não sei bem a que debate ele estava se referindo, porque os debates, da forma como eles vêm sendo realizados, já houve um agora, se não me engano, feito pela Bandeirantes, né? E seguirão outros. Eles são de tal forma engessados que eu não sei até que ponto eles contribuem efetivamente para o esclarecimento do eleitorado, né? Inclusive, em alguns momentos, esse último, chegam a ser até tediosos, né? Porque parece que os candidatos, depois de... No começo não, logo depois da redemocratização, os debates até eram interessantes, né? Um mandava o outro calar a boca, lembra? Maluf, Montoro, Brizola, né? Hoje parece que eles aprenderam a usar, os candidatos aprenderam a usar o debate e acabam fazendo alguma coisa que fica meio sem muito sal. Vou contar mais uma coisa de bastidor, então, por favor, Lalo, se você me permite. Nós, lá na RTV, vamos realizar esse ano mais alguns debates eleitorais entre os candidatos a prefeito. Em 2010, iniciamos pela primeira vez debates eleitorais na RTV. Até então, a RTV não tinha realizado nenhum debate eleitoral. Em 2010, já na minha direção ali, a gente começou a fazer esses debates. Então, eu já participei de várias reuniões com candidatos a governador, não com os candidatos, mas com os representantes dos candidatos a governador, presidente, agora prefeito, etc. E tal. E eles, basicamente, estão defendendo os interesses deles. Então, é do interesse deles que esse debate seja engessado. Engessado? Nós levamos propostas, discutimos. No nosso caso, a RTV, nós estamos fazendo junto com a Folha. Então, já fizemos em 2010 também, são nossos parceiros. Nós tentamos, discutimos, levamos, falamos de trazer participação da população de Facebook, Twitter e outras redes sociais, e etc. Ou seja, trazer a população para participar desse debate, fazer formas diferentes, formatos diferentes, etc. E é muito mal recebido pelos candidatos, porque eles, talvez seja uma questão de marketing político, aí vamos passar ao colega para comentar, porque é uma coisa que é realmente muito engessada pela assessoria dos candidatos. Será é um receio, Vitor? São duas questões aí, né, relacionadas ao debate. Primeiro que o brasileiro, diferente do americano, por exemplo, o brasileiro não gosta de uma postura contundente dos seus candidatos nos debates. Nos Estados Unidos, o candidato que é mais contundente, que atacar mais, que agredir mais, verbalmente, obviamente, o seu opositor, ele é tido como o vencedor do debate e a preferência do eleitorado acaba recaindo sobre aquele candidato. O comportamento do eleitor brasileiro é diferente. O eleitor brasileiro não gosta de uma atitude agressiva nos debates. O candidato que agride perde em preferência, né, perde votos, se a gente quiser falar dessa maneira. E é por isso que os candidatos eles vão ao debate já prontos para não agredir os outros e sim para apresentar as suas propostas. É verdade que os debates têm ficado mornos, né? Muito. Mas eu acho que o debate, apesar disso tudo, apesar de ser engessado de fato, morno depende do debate, da situação, eu acho que é uma coisa importante, né? Nós estamos aqui basicamente defendendo que tem que ter mais debate, tem que ter mais discussão. Sim. Agora, a crítica é em relação à forma. À forma, exatamente. Então, mas assim, estamos tentando trazer ali um elemento que ajude o eleitor a discutir, a decidir com quem ele vai votar, tentar exibir um pouco quem é aquele candidato. Mas é que a regra realmente E o segundo ponto dos candidatos quererem, desejarem que as regras sejam rigorosas, é porque se você tem um concurso de uma campanha eleitoral inteira, né, estamos numa fase já em campanha, a gente chama de pré-campanha porque assume-se que a campanha começa de verdade quando começa o horário eleitoral na televisão, nas cidades onde você tem televisão. Não é? Mas rigorosamente estamos em campanha eleitoral, calendário eleitoral. Os candidatos estão na rua. Exato. Aí você tem um concurso, não é, de 3 meses, de 90 dias, um pouco mais ou um pouco menos, de campanha do candidato. E aí, no último debate, qualquer que seja a emissora que realiza o último debate, você já não tem mais campanha eleitoral na televisão, vai ficar só aquela última aparição do candidato. Então, eles temem que
usando uma estratégia aí ardilosa, seja colocado algum fato, seja colocado inclusive um fato que não seja verdadeiro. Não tem como desmentir depois. Não há mais tempo, não é? Não há mais tempo para isso. Então, de certa forma, isso possa desorganizar, não é? O processo, e isso pode ser prejudicial. Não é? Então, até para que os debates sejam produtivos e alcancem o resultado efetivo, é que todos os candidatos, isso é unânime, né? Não é? Todos os partidos, todos os candidatos, eles desejam que as regras sejam firmes, que o moderador seja firme, seja rigoroso, para ninguém... Porque senão, assim, existe uma expressão que é o candidato nanico, eles não gostam, né? O candidato nanico é a expressão que se usa, é praxe no marketing eleitoral. É aquele que tem um percentual muito pequeno nas pesquisas. Então, o candidato nanico, e a gente já viu isso em debates no passado, não é? Ele, sabendo que ele não tem chances, ou que as chances são... Ele está numa cidade como São Paulo, né? Ele está lá em 6º, 7º lugar, porque a gente tem muitos candidatos aqui. E tem lá 2%, 3%, 4%. Menos, até. Né? Menos. Até menos, né? Ele queira avacalhar, né? Ele então, não tem nada a perder. Então ele fala assim, eu vou ter o meu minuto de glória. E aí ele entra no debate e ele pode colocar em jogo a credibilidade do processo, né? Ou então ele faz dobradinha com outro candidato que tem... Faz dobradinha, levanta a bola e tal. Exatamente, pode Isso trabalhar. acontece, sem dúvida. sempre. Então, sempre. Essa é a preocupação, é para garantir que o debate seja produtivo e não correr riscos. Mas, de fato, tem sido morno, né? É preciso encontrar um outro formato. Uma coisa importante, tem duas coisas que eu gostaria de colocar, tem muitas coisas importantes para ser falado, mas duas coisas para colocar aqui no debate. Uma é a questão, assim, parece assim que as lideranças políticas não estão se renovando, não estão surgindo grandes nomes políticos, independente de cores. A moça ali falou que era uma burrice votar sempre nos mesmos, né? A moça, mas não estão surgindo grandes nomes, assim, dos anos 80, dos anos 50, 60, 70, dos anos 80, tinham grandes nomes. Assim, dos anos 2000, eu não estou vendo surgir grandes lideranças políticas que mobilizem as populações, inclusive para ter posições mais contundentes em debates, acabam sendo meio burocráticos, treinados, né? A profissionalização leva também à burocratização, né? Já é clássico a gente levantar isso. E a outra questão é pensar assim, em formar debates que não sejam com candidatos, né? Com outras pessoas, com especialistas, com o pessoal da televisão, pessoal de marketing, usar outras formas, pensar outros momentos para se debater as questões. Mas é difícil, né? Não, eu concordo. Agora é difícil você ter pessoas que possam contribuir, mas que sejam equidistantes dos partidos ou dos candidatos, mas eu acho que não é impossível. Por que ser equidistante? Eles podem basicamente representar os seus próprios partidos, os seus posições diferentes. A gente precisa acabar com essa ideia de neutralidade. Não existe neutralidade. Acho que assumir, ó, existem posições, acho que deixar claras as posições é o principal. E a partir disso, balizar, acho que as emissoras, os jornais, acho que é uma coisa que eles podiam fazer. E deixar claro que não existe essa neutralidade. Assim, ó, nós vamos buscar, nossa linha editorial é essa. E eu acho que seria mais transparente. E no caso dos jornais, na Europa isso é muito comum, nos Estados Unidos. Eles têm lá suas posições, etc. Mas eu ia até fazer um paralelo. É curioso que a política aqui, talvez porque tenhamos muitos candidatos, muitos partidos, eu não sei. Aí já estou dando palpite numa área que não é a minha. Minha área é jornalismo, e olhe lá. Mas hoje, com muito candidato, com muito partido, etc., você acaba tendo aquela coisa de todos os candidatos querendo ir para o meio, querendo o máximo de votos no meio. Quando nos Estados Unidos, por exemplo, é um país completamente polarizado, entre uma posição conservadora e uma posição um pouco mais liberal. E eles se atacam e tem uma visão, é um país muito mais dividido. Será que é por isso que aqui no Brasil acontece esse engessamento todo, essa coisa? É por causa dessa coisa de muito político, muito candidato, muito partido? E o resultado disso tem desagradado o eleitor, não é? E o eleitor tem cada vez menos interesse. Aquele último depoimento daquele jovem falando que assiste ao horário eleitoral, ele é uma exceção à regra.
Não é? Não vamos falar do horário eleitoral, vamos falar das abstenções no segundo turno da eleição de 2010, que é a última eleição. Né? No Brasil, a gente passou de 21% de abstenções. Não é? Então, assim, o eleitor ele não está nem indo votar, quiçá ele acompanhar na televisão o horário eleitoral, etc. Né? Então, isso tem provocado um desinteresse dos eleitores, e aí é que isso acaba reforçando a importância da TV. E o que justifica o nosso debate hoje aqui, não é? A TV ainda fica mais importante, porque se nós temos eleitores menos interessados, eles vão buscar menos. É interessante você ver o eleitor falando ao microfone: eu procuro saber da vida do candidato, eu leio sobre o candidato, Pois é, né? É a declaração deles, né? Destes aí, né? Desses daí, que estão sendo sinceros. Agora, não é a regra para a massa, né? Não é a regra. O eleitor está cada vez menos interessado, e esse desinteresse provoca que ele não busque nenhuma informação. Então, é papel, sim, da televisão, em especial dos programas dos telejornais, levar essa informação para a casa das pessoas. E a TV entra dentro da casa das pessoas e leva a agenda. E aí que o eleitor fala o seguinte: ele se dá conta, né? Este ano nós temos eleições. É um ano de eleições. Ano da política. É o ano da política, exatamente. Aí ele se dá conta, papel da televisão, porque ele, de forma passiva, ele recebe. E principalmente no telejornal, porque até o horário eleitoral, o eleitor pode, por exemplo, por sua decisão, desligar o programa. Né? Desliga, diminui o volume e fica esperando voltar o telejornal, voltar o filme ou voltar a novela. Mas no telejornal ele está sintonizado por decisão dele. E aí ele recebe. E aquele trechinho que a gente viu no bloco anterior, não é? Aquele trechinho onde você tem um candidato fazendo a sua proposição, talvez seja a única informação que o eleitor receba. Daí a importância dessa decisão do tempo, a forma como os candidatos merecerão espaço nas emissoras. Vitor, eu estou chegando ao final do programa. Eu acho que os esclarecimentos que vocês trouxeram foram muito importantes. Eu acho que este é um processo de debater essas questões. E eu espero que, passado o período eleitoral, passadas as eleições de outubro, vocês voltem aqui ao VerTV para a gente fazer um balanço do que foi essa cobertura junto com os nossos telespectadores. Américo, Cláudio, Vitor, muito obrigado por terem aceito o convite, por terem trazido essas informações aqui ao nosso telespectador. Eu reforço, espero vê-los depois das eleições aqui no VerTV. Eu agradeço também a presença e o contato de todos vocês em casa, lembrando que todos podem participar do programa enviando sugestões, críticas e comentários para o nosso endereço eletrônico vertv@tvbrasil.org.br ou nos acompanhando pelo Twitter, @Programa VerTV. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um VerTV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!